Olá, seguimos com as parábolas do reino, Mateus capítulo 13. Este texto que eu quero ler hoje, que são as parábolas do grão de mostarda e do fermento, estão em Mateus capítulo 13, mas também estão em Marcos capítulo 4 e Lucas capítulo 13. Então vamos ler Mateus capítulo 13 e os detalhes de Marcos e Lucas eu simplesmente vou ressaltar na medida em que vamos explicar o texto. Mateus 13, 31, as parábolas do reino estão na série Pregações Bíblicas e assim estão outras séries também, como anterior a esta, Blasfêmia contra o Espírito Santo, e está também outras parábolas de Jesus, outras histórias de Jesus. Também nós temos teologia básica, com informação teológica, e nós temos escatologia em tempos de crise. Vamos para Mateus 13, 31. Jesus apresentou-lhe outra parábola, dizendo: o reino do céu é comparável a um grão de mostarda que um homem pegou e semeou em seu campo. Mesmo sendo a maior das sementes, quando cresce é o maior dos arbustos e torna-se uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e se aninham nos seus ramos. Quando nós vemos, Marcos começa com uma pergunta, e ao invés de falar de arbusto, fala de hortaliça. Lucas não acrescenta muita coisa. Seguimos com a parábola do fermento. No verso 33, Jesus fala outra parábola dizendo: o reino do céu é comparável ao fermento que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha até ficar tudo fermentado. Mais uma vez, Lucas, assim como Marcos, acrescenta uma pergunta. Neste caso, é claro, Marcos não está somente Lucas, mas esse sentido de que compararei o reino de Deus. Enfim, por que eu junto as parábolas? Porque as duas parábolas vão falar da mesma coisa. Isso que eu quero falar hoje. A primeira questão que eu quero mostrar é que o reino de Deus pode ser insignificante para muitos. Veja o seguinte, o grão de mostarda ele é pequeno e o fermento também. Eu acredito que você já trabalhou alguma vez com fermento biológico, aquele que são os grãozinhos, você já viu como o tamanho do fermento é tão pequeno. E é claro que em toda exposição agropecuária tem um grão de mostarda para ver. O grão de mostarda é extremamente pequeno. Quem já viu sabe o quão pequeno ele é. E assim é o reino de Deus. As pessoas desprezam o reino de Deus por considerá-lo pequeno, considerá-lo insignificante, considerá-lo como algo sem um valor propriamente dito. Mas isso não é problema. Já Paulo nos tinha falado sobre isso em 1 Coríntios capítulo 1, quando ele fala assim: irmãos, observai o vosso chamado. Não foram chamados muitos sábios, segundo critérios humanos, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar aos fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que são nada, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. E na insignificância do reino de Deus radica a nossa glória. Podemos ser insignificantes para os homens, mas não para Deus. O reino de Deus pode parecer absurdo, pequeno, insignificante, sem sentido, sem razão, mas é justamente aí que nós vemos o poder de Deus, a glória de Deus se manifestando. Por quê? Porque o reino de Deus, em primeiro lugar, se manifesta em pessoas fracas, naqueles que Jesus chamou de pobres de espírito, naqueles que reconhecem que são nada perante o Senhor, naqueles que se humilham na presença de Deus, porque eles sabem que nada têm a oferecer ao Senhor. Mas por outro lado, o reino de Deus também se manifesta na fraqueza e na insignificância. O reino de Deus começou pequeno. Lembre que Jesus era um homem com 12 discípulos, numa região da Galileia, pequena e quase esquecida do Império Romano. Quem ia imaginar que desde ali haveria tanta transformação? Mas deixa para lá, vamos continuar. Essa é a primeira questão. O reino de Deus pode ser insignificante para muitos. E também outra característica é que o reino de Deus opera de dentro para fora. O reino de Deus começa no pequeno e vai se manifestando aos poucos. O reino de Deus não opera no holofote. O fermento é colocado na farinha, mas para que ele faça seu trabalho de levedar a massa, ele precisa estar guardado, tampado, num lugar escuro e seco, para que ele possa fazer o seu trabalho de levedar
a massa, ela deve ser guardada. E o grão de mostarda ali deve ser semeado no solo. E a não ser que você seja um cientista ou esteja fazendo um experimento de escola, você coloca a semente, somente joga água e espera a planta germinar, mas isso acontece lá na profundeza do solo. A transformação do coração humano, assim como a transformação da sociedade, por extensão, não acontece por mudanças superficiais, mas por mudanças profundas. Todos gostamos de resolver os problemas criando leis ou criando regras. Isso que se conhece como legalismo. Vemos isso no desejo dos poderes constituídos, os poderes do Estado, criando e sancionando leis para tudo. Mas nós vemos que na prática muitas dessas leis não fazem sentido, não se cumprem, nem se respeitam e as pessoas até desconhecem, porque tem tanta lei que ninguém sabe quantas leis nós temos por aí, a não ser os advogados, é claro, e profissionais do direito que conhecem mais dessa área. Mas também dentro das igrejas nós temos essa prática do legalismo, de criar leis, de criar regras para tudo. Nós queremos criar transformações nas pessoas e na sociedade que sejam de aparência, mas não do coração. Paulo também, mas agora aos Colossenses, fala justamente sobre isso, sobre a criação de regras, sobre a importância delas. Realmente importa? Paulo fala em Colossenses capítulo 2, verso 20. Mas Paulo vai começar falando do nosso posicionamento em Cristo, para logo após falar sobre as regras. Então veja como Paulo trabalha isso. Eu quero deter aqui só um pouco. Visto que morrestes com Cristo para os espíritos elementares do mundo, por que vos sujeitais ainda a mandamentos como se vivesseis no mundo? Tais como não toques, não proves, não manuseies. Todas essas coisas desaparecerão com o uso, pois são preceitos e doutrinas dos homens. Na verdade, esses mandamentos têm aparência de sabedoria em falsa devoção, falsa humildade e severidade para com o corpo, mas não têm valor algum no combate aos desejos da carne. Paulo começa falando sobre o nosso posicionamento em Cristo. Nós morremos com Cristo para os espíritos elementares do mundo, para o sistema do mundo. Ou como Paulo fala para os Gálatas, pela cruz, o mundo foi crucificado para mim e eu fui crucificado para o mundo. Pela cruz de Cristo, pela fé em Cristo, acontece em nós uma morte, morremos para o mundo. Mas acontece também uma ressurreição. Nós renascemos numa esperança viva. Essa transformação, essa morte para viver, Jesus vai falar disso um pouco mais na frente com o grão. Como o grão deve morrer e como a nossa vida deve morrer. Então, essa morte e ressurreição, essa transformação da nossa vida acontece pela ação do Espírito de Deus na medida em que conhecemos o Senhor, na medida em que conhecemos a palavra e vamos amoldando a nossa vida para sermos segundo a imagem do Senhor. Somos como o barro nas mãos do oleiro, mas o oleiro é o Senhor e Ele vai criando em nossa forma que Ele deseja ter nas nossas vidas. A transformação do Espírito inicia-se no coração humano, através desse momento da regeneração, do novo nascimento. O Espírito nos dá vida, nos enche da sua presença, nos enche do seu poder e nos santifica, uma santificação que vai se tornar plena, nos tornando cada vez mais semelhantes a Jesus. Assim, homens transformados por Jesus conseguem transformar a sociedade, mas não o contrário. Não espere mudança de sociedade para que ela se encontre com Jesus. Entenda, não é a massa que lhe vê do fermento, é o fermento que lhe vê da massa. Não é a terra que vai gerar a planta, é a semente que vai gerar a planta. Mas ambas as duas, a semente e o fermento, precisam estar no lugar certo para cumprir a sua missão. Se você colocar a semente na massa, ela não vai levedar a massa. Se colocar o fermento na terra, o solo não vai fermentar, não vai levedar. Então, coisa certa no lugar certo. Homens transformados por Jesus transformam a sociedade através da honestidade, a verdade, a pureza. Os costumes mudam, porque vícios e prazeres indevidos são mudados por uma vida reta e digna. A corrupção, o jeitinho, mudam por causa do amor ao próximo.
Ideologias contrárias ao Evangelho, pensamentos, filosofias, são largadas e abandonadas porque não refletem a beleza da glória de Cristo. Mas isso não acontece por causa do desejo humano. Isso não acontece somente batendo um martelo, pegando uma caneta e criando uma lei. Não é assim. Isso acontece pela obra transformadora do Espírito de Deus. É sal que preserva, é luz que aponta o caminho, é vida se manifestando. É o Evangelho transformando a sociedade através de homens transformados. E por isso a última questão é que o reino de Deus se manifesta com poder. Somos chamados a manifestar nossa natureza. A semente deve crescer e criar ramas. É natureza da semente produzir fruto. É natureza do fermento levedar. Isso é normal. Assim nós devemos manifestar a nossa vida, essa plenitude, essa transformação profunda que acontece pela ação do Espírito. A igreja deve ser uma fonte de vida por causa da presença do Espírito. Veja, o resultado do pé de mostarda, do arbusto, da hortaliça, dependendo da versão, é para que as aves façam os seus ninhos, para que haja refúgio. E o fermento prepara o pão do forno, é alimento. Igreja deve ser refúgio e alimento. Nós devemos levar as pessoas ao encontro com Jesus, para que elas em Cristo encontrem a rocha da sua salvação e, comendo de Cristo, participem do pão da vida. Nós devemos fazer isso. Nós devemos levar as pessoas ao encontro com Jesus, para que encontrem na sua vida plena satisfação, sustento e abrigo. Paulo escreve para Timóteo que são as coisas que nós precisamos. E Jesus também fala disso em Mateus capítulo 6, que vestiremos, que beberemos, que comeremos, que beberemos, que vestiremos, onde moraremos. São as coisas que nós temos necessidade e buscamos. Mas quando encontramos a plena satisfação em Deus, entendemos que essas coisas nos serão acrescentadas pela sua graça. Somos chamados a manifestar essa vida poderosa aos outros. Somos o farol no meio da tormenta. Somos chamados a manifestar essa vida de Cristo. Nós devemos apontar Jesus e que as pessoas possam ver então o porto seguro no meio desta tormenta e vendaval. Somos transformados para transformar, como uma campanha de missões estaduais aqui em Minas há muitos anos. Transformados para transformar. O grão se transforma em árvore e os pássaros então fazem ninho. O fermento se fusiona com a massa e as pessoas se alimentam. Na nossa transformação, nós transformamos a sociedade. Não podemos esperar que as transformações venham através de elementos humanos, como a política, por exemplo. A verdadeira transformação da sociedade acontece quando a igreja é igreja. Em teoria, nós somos mais de 20% da população no Brasil, daqueles que se denominam evangélicos. Num percentual tão alto, a sociedade deveria sentir a presença da igreja de uma maneira forte, viva e real. Mas sabemos que isso não acontece. Ao invés de criticar e de pensar nas causas, nós devemos pensar em como nós podemos ser transformados pelo Espírito para que isso se torne uma realidade. Em Atos capítulo 7, quando a igreja andava no seu momento missionário, alguns homens lá em Tessalônica gritaram isto: esses homens que têm agitado o mundo chegaram também aqui. Nós devemos ser conhecidos como os agitadores. Não porque nós andamos fazendo revoltas por ali, brigando com todo mundo, não tem nada a ver com isso. É porque nós levamos a mensagem do Evangelho, a mensagem que transforma, a mensagem que dá vida. Nós levamos às pessoas a esperança da glória de Deus e, ao mesmo tempo, todos sofremos a transformação santificadora do Espírito de Deus. Por isso, o reino de Deus pode ser insignificante para o mundo, mas nessa insignificância se manifesta o poder e a glória de Cristo. Não importa o que as pessoas pensam de nós, o que importa é que nós devemos operar no poder do Espírito. Não importa o que as pessoas pensam, o importante é o que nós somos e se vivemos aquilo que cremos. A nossa vida não está condicionada pelas opiniões dos outros.
O reino de Deus se estabelece no governo soberano do Senhor e não nas estratégias humanas. Esse reino de Deus transforma o coração, se manifesta através dos frutos do arrependimento. Quem é de Cristo desejará viver nessa transformação poderosa. Sabemos que a verdadeira mudança acontece no coração e ali deve estar a nossa ênfase. Mas essa mudança no coração se manifesta nas nossas obras e na nossa vida. Não tem como alguém dizer que é de Cristo mantendo uma vida presa ao pecado. Não há como. A pessoa vai não somente desejar, ela vai fazer de tudo para ser livre das amarras do pecado. O reino de Deus é sustento e abrigo. Somos chamados a juntar pessoas, não a separar. Somos chamados a criar um novo corpo, uma nova sociedade, a Igreja de Jesus. Somos chamados à transformação. Lembre, transformados para transformar. Nosso reino não é deste mundo. Jesus falou isso para Pilatos, nós devemos lembrar disso. Deixemos de esperar mudanças vindas de meios humanos. Jeremias 17,5 fala que maldito o homem que confia no homem. E no verso 6 fala que bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Esqueçamos da esperança por meio dos políticos. A nossa esperança está no Senhor. Não espere que eles criem leis que favoreçam a igreja. Isso não vai acontecer. Sejamos sal e luz. Queremos uma sociedade justa, transformada. Isso vai acontecer quando nós, como igreja, sejamos igreja. Sejamos como essa semente de mostarda. Sejamos como esse fermento. Pequenos, porém poderosos. Poderosos por causa, não de nós, por causa do poder de Cristo que opera em nós. Vivamos essa plenitude. Senhor, muito obrigado nesta hora. Que nós possamos, ó Deus, viver na plenitude da Tua graça. Que nós possamos viver no poder do Espírito. Enche-nos da Tua presença, ó Deus. Enche-nos do Teu poder para ser testemunhas a todas as nações. E tira de nós, ó Deus, o comodismo e aquilo que impede, ó Deus, o fluir do Teu Espírito nas nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, deixar de pôr a nossa esperança, ó Deus, na política, na economia ou nos movimentos sociais e possamos, ó Deus, começar a trabalhar como igreja naquilo que realmente é essencial. As vidas, as pessoas que se encontrem com o Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Nós seguimos com as parábolas do reino na próxima mensagem. Mais uma vez, duas parábolas que têm a ver com o mesmo assunto. Mas até então, que Deus te abençoe.